lembra de novo a coerência, né? Você não é fragmentado. Então, o que você é na sua vida pessoal, o que você traz, né, da sua vida familiar para o universo seu profissional de negócios, está tudo interligado, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. Tudo está interligado. Às vezes a gente acha, não, eu sei separar bem. Não existe separar bem. Entendeu? Uma pessoa que acabou de perder um ente querido, ela não vai conseguir separar bem no meio de uma reunião. Mesmo porque, às vezes, em algum momento, alguma coisa, uma palavra pode ser um gatilho, né? Para aquela situação. Então, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre gerações, né? Que você abordou. Bom, gerações é muito complexo da gente falar. Eu acho que dá um outro episódio. Dá um Chimbacast, né? Inteiro. A gente pode até agendar, mas assim, uma coisa muito importante é que todas as gerações possuem pontos positivos e negativos. Todas. Baby Boomers, por exemplo, é uma geração que pouco questionava, né? Eu lembro que meu pai é da geração Baby Boomers. A primeira vez que eu falei que eu estava fazendo uma transição de carreira, né, de uma empresa para outra, ele falou, como assim? Mas você não vai ficar lá até se aposentar? Não, pai. Então. Né? Eu fui, na verdade, acionada por uma outra empresa que está me oferecendo uma proposta muito mais atrativa, tal. E eu já estava nessa outra empresa, sei lá, 4, 5 anos. Inclusive, eu falei na época com a diretora, né? E ela falou, pô, você tem tudo, né, para alçar outros voos, tal, então vai, né, você é competente, tal. Ela me apoiou. Mas na cabeça do meu pai, que é da geração Baby Boomers, ele começou numa empresa e se aposentou na mesma empresa, né, mais de 30 anos, quer dizer. Então ele não questionava. Porém, isso é o ponto que eu vejo negativo. Porém, o que acontece? Ele tem um lado, essa geração tem um lado extremamente positivo. Qual que é? O comprometimento. Né? Eu brinco que toda característica, dependendo de onde você coloca ela, se ela vai para os extremos, ou de um lado ou de outro, para mim já vira defeito. Um exemplo. Detalhismo. Eu sou uma pessoa que olha muitos detalhes. É bacana. Sim. Detalhismo ao extremo. O acento acaba virando perfeccionismo. Já não é, na verdade, dependendo da função, da atuação, já não é uma qualidade. Certo. Né? E também a pessoa ser desleixada, né? Irresponsável também não é legal. Então, assim, o que é o equilíbrio? Então, o que eu vejo é que em nenhuma geração a gente vai encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, sempre uma geração vai tentar compensar a outra, né? Então, você vê, por exemplo, a gente tem uma geração, mesmo a X e a Y, ela tem uma coisa da questão de carreira, agora tá vindo uma nova geração que tá presa no quê? Mais qualidade de vida, né? Então, assim, para compensar a outra. Então, acho que é um tema muito complexo, né? Ele não dá para ser simplista nele, ele tem muitas nuances, né? Muitas facetas para serem olhadas e analisadas. Mas, assim, resumidamente, o que eu vejo é que hoje a gente falta, e eu acho que não é questão de geração, porque eu vejo uma galera também que é de uma geração anterior e que às vezes não tem bom senso. Eu vou te dar um exemplo. De repente uma pessoa fala assim, de 50 anos, eu conheço pessoas de 50 anos sem bom senso, que não tem postura. E conheço pessoas que são extremamente jovens, de 17, 16 anos, que são extremamente comprometidas e têm postura. Então, eu acho que não é questão da geração. Eu acho que é questão da nossa sociedade. Porque hoje, você pode ver, a gente fica muito no Instagram. Eu falo que, por exemplo, as redes sociais, na verdade, é uma ferramenta poderosa, que ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. Sim. Se eu quero atrás, por exemplo, de conhecimento, né? Eu tenho várias formas de ter acesso a esse conhecimento. Eu brinco que hoje o problema não é mais a informação, é a comunicação dessa informação. Entendi. Aí que dá o grande X da questão. Certo. Porém, você tem muita porcaria. Então, no que você vai se fixar, se nutrir, né?
aquela frase, a pessoa fala, você é a média das 5 pessoas que você caminha, e às vezes não é só caminhar fisicamente. Não, Às vezes é caminhar ali nas redes sociais. Exatamente. Quem que você está seguindo? Do que você está se nutrindo? O que você está se alimentando? Você sabe que eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada, né? Sim. Pra cima, alegre, eu adoro brincar. Eu falo que a minha vida sem humor... se não tivesse humor, eu, sei lá, já estaria 7 palmos abaixo da terra. Mas eu sou uma pessoa que eu busco muito conhecimento. Entendi. Humor, sadio, beleza. Mas conhecimento. Então, eu acho que é o equilíbrio que a gente tem. E eu acho que essa nossa sociedade atual, e é independente de geração, a gente não busca... Você pode ver em várias coisas, letra de música, várias coisas. Sim, isso deixa bem claro, né, o posicionamento e às vezes explica até algumas... que se você bombardeado, vamos pegar a música. Música, eu vivo de música, né? Assim, vivo assim. Minha vida é música, eu sou consumidora, né? Voraz de música. Se eu fico me nutrindo, você pode ver uma música down, né? Se você ficar se nutrindo daquilo, a sua feição vai começar a mudar. Você vai baixar. Entendeu? Teu tônus vai mudar. Então, assim como você é bombardeado com músicas que elas não são altruístas, em algum momento isso vai esbarrar. As letras, a música é algo muito vivo. Então ele pode te deixar para baixo e pode te deixar animalzão. E eu sou outro como você, não canto, não toco, não faço nada, eu sou um terror, mas eu tenho que ter música. Exato. Então quando eu tô lá na marcenaria trabalhando, ou quando eu tô aqui instalando alguma coisa... Ou, né, Gui, quando a gente tá lá tentando alguma coisa diferente aqui nos nossos negócios, se não tiver uma musiquinha de fundo, a gente fica esperando pela sexta, que o Gui já vem aqui com a caixinha dele, já eles são do eletrônico. Então o negócio tem que vir já a milhão, porque motiva. Sim. Assim como pessoas, e aí colóricas, né, que diz? Coléricas, porque... Você tá num cara que tá deprê o tempo todo, você não aguenta, que exceção de saco, meu. Né? Você não aguenta. Mas você também não aguenta ficar com alguém também que é 100%... O cara é acelerado o tempo todo, né? Não que eu seja acelerado, né? Um pouquinho. Não que eu seja, mas a gente tem que... Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim, tudo. Né? Muito bom, muito bom. Eu acho que diante disso daí... eu vou para a segunda pergunta que tá dentro aí do que a gente quer abordar contigo. E ela é o seguinte, é o tal do como, né? Hoje tudo é como. Como é você, como psicóloga, tratar, e eu sei bem, e como é você, como treinadora, alguns vão dizer coach, outros vão dizer treinador, mas aí depende muito do país onde você está, não seja besta. Se é coach, é porque o cara é lá. Então a gente fica americanizando as coisas. Deixa o cara chamar de coach, para de encher o saco. Você entendeu? Não diminua o que o cara faz. Ele é um treinador, ponto. Eu só treino meus filhos, eu sou coach dos meus filhos ou da minha equipe, tanto faz. O importante é o que você realiza de verdade na vida das pessoas. Então você, como coach ou treinadora, como é tratar como psicóloga e como que é treinar a mesma pessoa? Que você fez as duas coisas comigo e faz com diversos empresários e também debaixo das empresas que você cuida dessa galera. Como o que eu fiz com você foi mentoria. Sim. Tá? Uma mentoria. E na mentoria você tem uma visão mais holística, né? Tá. Do indivíduo. Eu acabo, na verdade eu não trato, né? Tratamento clínico como psicóloga é num set terapêutico. Aí não outra existe. pegada. É outra pegada. Tá. Então dentro do RH não tem essa de vou cuidar desse... Não. Você tem até uma visão psicológica sobre eu tenho pela formação e tudo mais. Pela força da minha formação, exatamente, pelos anos que eu tenho de estudos, enfim. Perfeito. Mas eu não atuo como psicóloga no ambiente organizacional. Entendi. Tá? Muito bom. Então o que eu fiz com você foi uma mentoria. O que a gente faz eu gosto muito de utilizar a via da provocação, né? Porque a resposta não está comigo.
às vezes eu acabo enxergando o contexto, mas a resposta está dentro de você. O que a gente faz é provocar para isso ser mobilizado e movimentado dentro de você e subir à tona, tá? Então, tratamento psicológico em terapia, com psicólogo clínico, certo. Tá? Treinamento e capacitação, outra coisa, ó, treinamento e capacitação, também é uma coisa que eu não fiz com você, tá. Fiz a mentoria, treinamento e capacitação, então você, né, tem, na verdade faz um diagnóstico, tá. Né, organizacional, em cada área, depois por função, você elenca junto com o gestor, com a diretoria da empresa, quais os temas necessários, quais são os gaps que estão tendo na organização, para que os treinamentos possam ser bem direcionados e eficazes, né? Tá? E como que é esse negócio, então, de quando você está com as suas equipes lá? Além de avaliá-los, mas avaliá-los no perfil, na entrada ou na supervisão, como é que funciona dentro lá do que você realiza hoje? Que é essa questão do RH. Vamos pensar em questão de RH, assim. Tá. Como que é esse processo de acompanhar esse indivíduo? Existe esse acompanhamento ou não? Ou vocês sempre assim estão analisando a entrada, você colocou o cara para dentro. Ah, tá, tem você, mais alguém que avalia, ele passa por alguns processos, entrou na empresa. Na última empresa, na empresa que você está trabalhando hoje. E aí, como que é? Vai formando essa pessoa, você vai... Eu queria entender isso. Tá, então e aí, vamos lá. Talvez não seja o tratamento, a palavra correta, mas o acompanhamento, ou alguém, ou o seu diretor. Sim, essa gestão. Como que é essa gestão com esse indivíduo aí? Você vai pegando, aí você vai dando pitadas de desafios para ele. Como que é isso? Bom, vamos lá. Você abriu o nosso bate-papo com aquela frase. Você lembra qual que foi? Lembro. Processos foi? E pessoas. É igual a resultado. Exatamente. Então vamos lá. Para chegar no resultado. Então, talvez essa seja a pergunta. Como faz para chegar no resultado? Então vamos lá. O que não se mede não pode ser gerenciado. Tá. O que não pode ser gerenciado, como você vai saber se deu resultado ou não, se não é gerenciado? Não tem como. Entendi. Quem falou isso não foi eu, foi a Daniela. Tá. Foi o Deming. Na verdade, ele era um estudioso de processos produtivos, tá? Então, existem alguns modelos de atuação de recursos humanos, tá? O que eu mais acredito é o descentralizado, porque é impossível uma pessoa... Imagina assim, eu trabalhando numa companhia aérea, que na vice-presidência onde eu atuava, tinha aproximadamente 10 mil pessoas. Vamos supor, olha, eu vou chutar alto, tá? Vamos supor que eu tivesse aí, sei lá, 10, 20 pessoas abaixo de mim. Você acha que daria conta? Claro que não. Sim. Não daria conta de fazer a gestão de 10 mil pessoas. É muita gente, né? Então, eu acredito num RH descentralizado, onde ele é um partner, né? Do gestor, tá? Do negócio. É um parceiro de negócio, né? Certo. Então, ele está lá para apoiar o gestor. Quem faz a gestão de pessoas, na verdade, é o gestor. Tá. E eu tô lá para apoiar esse gestor. Através do quê? De ferramentas. Ele vai te pedir dados, então, Não, na verdade, assim, além dos dados, não é que ele vai me pedir dados. Eu vou fornecer esses dados, eu vou estar monitorando esses dados, acompanhar esses dados, né? E juntos... Vamos discutir, vamos analisar as frentes, as possibilidades. Entendi. Porque como a gente lida com ser humano, com pessoa, gente, não é exato. Não é 1 mais 1 é 2. É muito complexo. Tem nuances, né? Eu vou dar um exemplo de um case que eu achei bem interessante. Um gestor falou assim para mim: nossa, fulano de tal acabou de tirar férias e ele tá falando que tá muito cansado. Eu falei, gente... A pessoa tirou férias há 3 meses atrás, já tá cansada. Peraí. Aí eu fiz um levantamento dos últimos anos dessa pessoa. O quanto ela tinha tirado realmente de férias. Tirou pouquíssimo. Ah, entendi. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa então, ela já sobrecarga estava acumulada. Você entende que 1 mais 1 não é 2? 20 dias, 30 dias não ia resolver. Exatamente. Então, tem toda essa complexidade
dessa análise. Então não é tão simples, não é tão só um dado, não, você tem que, né, unir várias informações, né, com muita calma, com muito critério, com muita imparcialidade. Então, essa gestão descentralizada do RH, eu acho que é a mais eficaz. Entendi. Onde eu apoio esse gestor, né, como líder, então eu faço uma mentoria com esse gestor, né, e esse gestor, ele cascateia essa mentoria para a equipe dele, porque ele que está no dia a dia. Por mais que o RH seja aquele RH que esteja todos os dias ali no negócio, ele não está o tempo todo com todo mundo ao mesmo tempo. Certo, claro. Mas o líder tá. Então, quem é a melhor pessoa para fazer a avaliação do desempenho desse colaborador, né? Aí tem um segundo passo, que é uma ferramenta muito importante, que é a gestão de desempenho. O pessoal fala muito avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? Gestão de desempenho. Gestão de desempenho, ela tem um desdobramento. Então, primeiro tem a contratação das metas, depois tem uma calibração dessas metas e no final do ano a avaliação final dessas metas. Entendi. Né? Que é um outro viés de fazer a gestão dessa equipe. Aí depois disso, a gente olha, bom, essa pessoa aqui está com esses gaps, né? A gente precisa dar uma monitorada nisso. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? É um problema de comprometimento? Não, é um problema de falta de repertório. Pô, que treinamentos são legais para essa pessoa? Existe de tudo? Vocês conseguem, assim... Existem capacitações, né, treinamentos que são, por exemplo, técnicos. Então, eu tenho de prateleira. Tem empresas, então eu vou lá, contrato daquela empresa, trago, levo a pessoa vem até a empresa, faz, Entendi. né? Tem treinamentos que você precisa, na verdade, customizar. Então, depende. Cada caso é um caso. Por isso que RH não é uma área simples, é uma área complexa. Você tem que trabalhar o indivíduo ali. Muito mais que o indivíduo. Você imagina assim, ó. Porque se você tem uma galera, uma equipe toda que traz um monte de banzé ao mesmo tempo, aquele brigou com a mulher, isso é uma frente. Não sei o quê. Isso é uma frente RH. Então, novamente, não tem como o RH fazer isso com todo mundo. Então, o que ele faz? Ele ensina o gestor, faz a mentoria com o gestor. Por isso que é uma troca. Lembra como a gente fazia? Você trazia muitas das suas demandas. Sim. E a gente pensava junto e elaborava e desenhava a estratégia para você atuar no dia a dia. A questão da mentoria realmente é algo... É claro que a gente tem uma pincelada de outras coisas e eu acredito que, querendo ou não, você também ajudava de outras formas. Exatamente. Mas, deixa eu cuidar disso aqui. Deixa eu dar uma pitadinha aqui nisso aqui particular. Porque era uma empresa menor, né? Então... Não, eu digo até na mentoria, para mim, vamos dizer assim. Você tá ali na mentoria. Mas você tá vendo que, por exemplo, essa questão particular, psicológica, de algo familiar. Então, peraí. Eu te provoco. Aí essa provocação, ela vai nesse âmbito aí você resgata esse negócio. Sim. E aí eu fico pensando, cara, quantos pepinos não chega na tua mesa? Não, muitos. Variados. O cara foi traído, o cara traiu, o cara não sei o quê, um banzé desgraçado. Já salvei muito casamento, hein? Então... Eu vou... Um deles, inclusive, me manda chocolate em casa até hoje. Um amigo nosso... Uma vez por ano, verdade. Cara, um amigo nosso, esses dias, compartilhando comigo, vou falar nome não, e aí o cara sentiu que a mulher tava com um problema no trabalho, não tava rendendo, não sei o quê, e o cara é o cara do financeiro. O cara não tinha que entrar nessas paradas assim, sabe? Como não? Se ele é líder... Não, eu tô querendo dizer assim, pessoais. Ele ganhou que era algo pessoal. Você entendeu? E como um cara muito sensível também para essas questões particulares, e aí ele fez questão de perguntar, tá acontecendo? Tá acontecendo isso, tal. Então, assim, ele acabou abrindo um leque para poder sair um pouco dessa questão. Mas o bom líder é aquele que enxerga a lei. Exatamente. É aquele que olha o profissional de forma integral. E aí, lembra que ele não consegue se fragmentar. Exatamente. Que ele tá sofrendo na esfera mas pessoal, aí eu vou te ele perguntar. No caso desse nosso amigo, resolveu muito, porque ele conseguiu doar um tempo dele
de portas abertas, porque aí tem um outro problema também, né? Tem essa questão, esses preconceitos burros de que o homem e a mulher, essa coisa toda de afinidades, não sei o quê, para não parecer que algo tá tendo muita conversa, ele fez isso em um campo aberto, de portas abertas. Claro. Para quem quisesse passar, sentia que era algo sério, mas ele, me conta aí. Aí contou algo particular lá, a pessoa bateu um papo e tal, conseguiu ajudar. Mas aí eu fico pensando, e eu também já participei desses processos com os meus colaboradores e colegas que trabalharam comigo. Mano, quando você se mistura, Dani, a verdade é que você se mete numas enrascadas. Você entendeu? Uma vez apareceu uma menina lá, cadê o fulano? Não, o fulano não tá. Não, porque eu quero falar com ele, que não sei o que ele não pagou. Aí, o que acontece? Ele não é o gerente daqui? Aí eu, gerente? Como assim? Eu não sabia quem era a mulher, eu conhecia a mulher do rapaz, e aí apareceu uma doida lá, dizendo que o cara... Era amante? Cara, ela era amante, não sabia que era amante, ele já tava ficando noivo dela. E o filho da puta pegou... não, pode deixar. E, de novo, contou que era gerente da DRB Marcenaria pra moça, ficou com ela meses, enganou ela, e no último mês ele não chegou junto com grana lá. Ela bateu na DRB, porque ela era do bairro. Claro, ele morava em um bairro longe. Tá vendo como a mentira dá mais trabalho? Eu não sei por que a galera... E aí, cara, Hudson, é que você não tá pagando ele, por isso que ele não tá aparecendo lá. E sabe qual que é o pior? O da puta deixou pra mim. E você sabe qual que é o pior? É que a galera que mente acha que é malandra. Entendeu? Eu não Tá sabia tirando onde pôr a cara. vantagem. Só que não sabe que a médio e longo prazo o negócio volta de novo. Sei que ficou eu e o Everton, um olhava pro cara do outro. Você lembra do Everton? Lembro. Meu primo que trabalhava comigo. Beijo, Negão. Ficou eu e ele. E aqui quem te fala? É. Porque o cara tem uma mulher, tem 2 filhos, eu sabia que era longe e deixou esses abacaxi. E aí depois eu fui querer trocar uma ideia, então aí eu fico pensando assim, caramba, o quão você pode se envolver ou não nas questões particulares do seu colaborador, e aí vira amigo, que nem... Eu já virei padrinho de casamento, de marceneiro. Não, isso é normal, por conta da convivência, e aí né? você mistura as petecas e vira amigo. O que precisa tomar cuidado é que Fala assim... pra mim disso daí, eu vou começar a entrar no negócio dos povão. Tá, então, vamos Como lá. é que você pode ajudar nós pequenininhos, que a gente não tem assessoria de um RH, não tem uma especialista como você, a não entrar em furada? Pois é. É complexo, depende da furada. Por exemplo, esse caso que você falou, né, que o líder percebeu que a pessoa não estava rendendo, foi lá e conversou, quer dizer, ele foi cuidadoso, foi num lugar público, assim, né, pelo menos que outras pessoas tinham acesso visualmente, mas não escutaram, porque é um assunto de fórum íntimo, então tem que ser tratado de maneira particular, né? Porém, um lugar, de repente, pelo que você falou, dá a impressão que era um lugar que tinha paredes, né, divisórias em vidro, então outras pessoas visualizaram então, você fica muito tempo ali, vai falar, tá muito tempo, sim. Então ele foi cuidadoso, né? É. Porém, um líder preocupado, quer dizer, olha, eu vou ser uma profissional diferenciada e por que isso está acontecendo, né? Então, bacana, isso é legal. Top. Isso é gestão, né? Porque ele está observando, está atento à equipe dele, né? Isso é bacana. Agora, igual você falou do seu exemplo, né? Não tem como você se precaver disso. Você fica em saias justas, o que você né? tem como se precaver disso é você... Por isso que o líder, ele tem que ter o olhar atento, e é isso que é o papel também do RH, de estar alertando, de estar fazendo essa mentoria, nessa liderança. Você não mudou muito o seu olhar com a sua equipe depois do tempo que a gente passou junto? Demais. Totalmente, Demais, né? Você começou a observar até o tratamento com eles, o que eu oferecia para eles. Exatamente. Quem eram os caras mais especiais da minha empresa? Não era o meu cliente, era o meu colaborador, meu parceiro que fazia tudo acontecer ali. Exatamente. Então, e faz até hoje, né? Então, assim, obviamente, você entende quando eu falo que RH, o pessoal fala, é simples fazer RH. Não, é complexo. Tem todo um processo, tem toda uma técnica, né? Tem todo um olhar, né? Assim como um médico, um engenheiro tem um olhar clínico, né?
específico sobre aquele determinado assunto, assim também tem a área de RH. O ser humano é muito complexo, às vezes eu brinco, né? Me arrependi de ter feito psicologia, devia ter sido física nuclear para explodir tudo, né? Às vezes eu brinco, né? Porque às vezes o ser humano, né, é muito complexo e tal, muito, né? Mas, então depende muito, né? Não tem resposta fácil, essa que é a questão. Não tem resposta fácil. Inclusive, um desses projetos que eu vou lançar é justamente pensando nesse empresário de pequenas e médias empresas, né? Tá. E para os profissionais também de pequenas e médias empresas. Então vai ser um projeto bem legal, inclusive eu vou falar de outros assuntos aí. Dani, vamos lá. Manda. O que eu preciso que você me ajude com o pessoal que nos acompanha e tudo mais, que é esse cara que tá na luta que nem eu, ainda a gente tá ali, né? Matando um leão por dia para continuar empreendendo, trazendo pessoas. Quais são, assim, não vou falar ciladas que a gente tem, porque somos pessoas, a gente também erra muito com os nossos colaboradores, né? O quão no meu processo eu errei com eles. Demais. Né? A última invertida que eu tive aqui foi o seguinte: cara, isso é muito difícil de lidar, eu não vou conseguir fazer do jeito que você quer. E a Mariana fala muito isso pra mim. Ela fala: Dani, enquanto você cobrar o nosso marceneiro de que sai exatamente como você faz, a gente não vai conseguir fazer esse cara cada vez mais aparecer. Porque há particularidade no trabalho dele. E o nosso cliente, ele vai entender como belíssimo aquilo que chegou. É que por várias situações, essa rapaziada... média, e aí o médio vem de medíocre mesmo, que tanto tá no meio da gente, assim, a gente fica meio aborrecido com tanta coisa ruim que acontece, né? Com nossa equipe de colaboradores. Então a gente fica assim, tentando tirar o suco deles, extrair o melhor deles. E aí o que você diria para esse cara que não tem condição nenhuma de ter um acompanhamento de um RH, de uma profissional do seu calibre, mas para que ele possa... Quais são as melhores perguntas para a gente identificar um perfil que pode sim nos ajudar dentro da nossa micro, pequena empresa? Vamos lá. No início do nosso bate-papo, eu dei algumas características que são essenciais, importantes, né? Para a gente identificar aí um profissional diferenciado. Tá? Não tem mágica. E não tem receita de bolo. Eu entendo quando você fala que um empreendedor de pequeno e médio porte não tenha o budget, né? O recurso para manter um RH, e a gente apanha muito trocando robusto, pessoas, né? Exatamente, o turnover, o custo do turnover, né? Porém, tem uma coisa bem interessante. Tem como você se munir de pessoas, né, que te deem esse apoio. Você não precisa ter um RH 100% de repente do seu tempo. Por isso que eu falei, infelizmente eu ainda não posso abrir aqui, mas um dos meus lançamentos é voltado para esse público. Exatamente, porque eu acho que essa é a grande dor que tem hoje no Brasil. Porque o Brasil, o que é? Né? É um país né, emergente. Né? Então, a maioria do que a gente tem hoje são pequenas e médias empresas. Sim. E eu sei que é uma das principais dores que vocês possuem nisso, né? Então, infelizmente, eu ainda não posso falar, mas não tem receita de bolo. Tá. Cada negócio, lembra quando eu falei do profissional, do mecânico da aviação? Sim, né? Sim. E do outro, qual outro profissional que eu tinha comentado com você? Era o da aeronave e era do investidor. Exatamente. O perfil de um investidor é o tomador de risco. Que tem que ser mais ele toma risco, exatamente, né? O tomador de risco. O Daniel, tomador de risco. Exatamente. Toda hora eu tô num negócio diferente. Eu contrataria você para fazer manutenção de aeronave. Nossa, mas ia sair voando. Ia que nem o Pablo Marçal. O negócio nunca, se eu tiver lá, não vai cair. Ele ia levantar a aeronave e sair voando com ela. Não, ia cair peça do avião voando. Cair não vai, a gente dá um jeito. Não, ia cair peça e ia cair aeronave também, sei lá, né? Mas fala aí, pensando no seguinte, ó, eu tenho, a gente troca o pneu do carro com ele rodando.
Sim. O tempo todo, o tempo todo. E o que eu percebo nos meus colegas, empreendedores, não só de marcenaria, mas também agora que a gente está na linha da confecção, na moda feminina. Problema com costureira e tal, aí ainda me falaram assim, poxa, mas você vai sair, você fala que você tem problema com marceneiro, mas aí você tem problema com marceneiro e vai se enfiar com costureira? O problema é igual, mas nós somos pessoas. Pessoas têm problemas. Eu não vou deixar de ter problema porque eu tô saindo de uma área e indo para outra. Sim. A questão é assim, é como lidar com pessoas. E o negócio tá ali, né? O Abílio Diniz, ele fala muito isso. Falava, né? Saudoso. Processos e pessoas. Não tem como ter um processo se não existe pessoas e não tem como ter pessoas se não existe um processo. Exatamente. Então, talvez... Foi só a frase inicial. E foi o que eu falei depois. O que não se mede... Será que tá no processo o negócio? Não pode ser gerenciado. Não tá. É o conjunto, né? É igual uma mesa com 4 bases. Você tira uma, fica como? É verdade. Você tira 2, fica como? Você consegue sustentar? Não é uma só, não é 2. São as 4. É o conjunto. Então, não é só processo. Processo, na verdade, facilita a sua gestão. Sim. Mas não é só processo. Processos, por exemplo, sem indicadores, para você mensurar, também não adianta. A performance da sua equipe também não tem como. Então, eu acho que é processo, metodologia, indicadores, Entendi. uma boa mentoria, né? Porque não tem como você olhar a sua própria testa. Você precisa ter um provocador ali com você. Entendi. Né? E eu acho que, de novo, aprendizado é por imitação. Não tem como. Se você não tem repertório de gestão de pessoas, como você vai liderar uma equipe? Entendi. Então, o que você indica para nós também é essa questão, buscar informação com mentorias, com palestras, com não só esse aprendizado acadêmico, que eu acho que faz total diferença também. Não, acho que o acadêmico, eu creio que não, se você for perguntar para mim, Daniela, o que te formou como uma profissional da área de recursos humanos? Não foi minha formação, só a formação acadêmica. É esses quase 25 anos de vivência na área, né? São o conjunto, né, de todas as formações que eu tive. Entendi. Então, lembra, não é uma receita de bolo, né? Tá. Então, é toda uma construção. É complexo, por isso que eu falei, recursos humanos não é... As pessoas acham que é uma área fácil, é uma área complexa.